Olá, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aí de estatística descritiva, tá, pessoal? A gente vai estar passando vários conceitos sobre estatística descritiva para vocês. Nesse vídeo especificamente dois, tá? Tabelas de frequência e medidas de tendência central, que são medidas utilizadas para representar um conjunto de dados, né? E resumir esse conjunto de dados em apenas um número. Tá? O que é importante vocês entenderem, primeiramente, é que existem basicamente dois tipos de técnicas descritivas, tá? Tem as numéricas e tem as gráficas. Sempre que é uma técnica que culmina numa visualização daquilo de forma gráfica, a gente está falando das técnicas gráficas, né, naturalmente. E tudo que culmina num número, a gente está falando das técnicas numéricas, tá? Então, exemplos das técnicas numéricas são média, mediana e moda, que são as medidas de tendência central que nós vamos apresentar para vocês hoje. A gente tem as medidas de dispersão, entender como os dados estão dispersos dentro de um intervalo, e as medidas de distribuição, ou seja, entender como eles se distribuem ao longo do intervalo, quais são as faixas de um intervalo numérico onde os dados estão mais concentrados, por exemplo. Tá? Isso são medidas de distribuição, ok? Entre as gráficas nós temos histogramas, isso aqui é para visualizar distribuição, boxplots visualizam distribuição também, scatterplots já são técnicas de visualização de dispersão. Aí nós temos gráficos de barra, composição, gráficos de barra usualmente são usados para comparação, né, entre diferentes variáveis. Composição são os famosos gráficos de pizza que vocês já devem ter visto, né, etc. Então, técnicas numéricas, técnicas gráficas, tá? Importante a gente relembrar aqui rapidinho os tipos de dados, os tipos de escala, pois nem todas as técnicas são aplicadas para todos os tipos de dados, né? Lembrando então, a gente tem os numéricos e os categóricos. Categóricos são dados que representam uma categoria que não é traduzida em números, é impossível de traduzir em números, então marca de roupa, estação do ano, marca de carro, enfim, tudo que é um nome, uma categoria, né? Enquanto os dados numéricos, então, eles podem ser representados por números, tá? Discretos e contínuos. Discretos é tudo que é contável, né? Então, uma maçã, duas maçãs, três maçãs, né? Tem uma conta ali, uma unidade, são dados discretos. Dados contínuos é quando entre uma unidade e outra você ainda tem uma infinidade de números. Você tem entre 1 e 2, você tem 1,1, 1,2, 1,21, 22, enfim. Você tem uma infinidade, né, de números entre 1 e 2, de forma que você não consegue exatamente contar quantos elementos existem nessa escala. Tá? Quando a gente fala de escala de medição, nós dividimos entre qualitativas e quantitativas, né? Então, lembrando que são duas formas de entender dados, né? Ou por escalas ou por tipo de dado, tá? Quando a gente fala de escala, existem as qualitativas. Qualitativas é tudo aquilo que não é quantificável também em números de forma natural. Né? Nominais são nomes, então estações do ano, marca de carro, novamente, dados categóricos são de uma escala nominal, tá? Você não consegue botar um número para representar ela, é impossível fazer isso. Entre as ordinais, elas também são categorias, mas quando você consegue ordenar essas categorias numa forma lógica, aí nós estamos falando de uma escala ordinal, ou seja, uma escala de concordância, por exemplo, entre discordo totalmente, discordo levemente, concordo totalmente, concordo levemente, concordo totalmente. Aí, como você tem uma escala de concordância, você consegue estabelecer uma ordem de concordância dentro disso, é uma escala ordinal, tá? E as quantitativas, né, que são as escalas numéricas, né, também usadas, também chamadas de escalas numéricas, escalas contínuas, enfim, existem várias nomenclaturas para representar isso, tá, pessoal? Aqui a gente está chamando de quantitativas. Nós temos as intervalares e as de razão, tá? As intervalares são a grande diferença da intervalar para ordinal, por exemplo, é que a gente tem intervalos fixos entre diferentes elementos da escala. Então, temperatura em graus Celsius, entre 1 grau e 2 graus, representa a mesma coisa do que entre 2 e entre 3. Então, essa diferença de 1 para 2, de 2 para 3, ela é fixa, tá? Ao contrário da escala ordinal, que essa diferença não é fixa. A gente não consegue ter certeza que existe uma diferença matemática fixa, tá? Entre esses membros, entre esses elementos da escala, tá? Escala intervalar. A gente também tem a possibilidade de ter números negativos na escala intervalar, ok?
Na escala de razão, então, o zero ele é absoluto. O zero ele tem um valor de ser o mínimo possível que a escala pode chegar. Quando a gente tem um zero absoluto, em vez de escala intervalar, é uma escala de razão, tá, pessoal? O nome de escala de razão, já falei para vocês que não é um nome muito utilizado, às vezes as pessoas usam escala de razão e se referem a ela como uma escala intervalar também, tá, pessoal? Então, o importante mesmo é vocês entenderem o que é uma escala intervalar. Escala de razão, temperatura em Kelvin, por exemplo, é uma escala de razão, perdão. O 0 Kelvin ele é o mínimo, é o mais frio que pode se chegar no planeta. Então, isso é uma escala de razão. Tá? Entendendo isso, pessoal, a gente parte aqui então para uma técnica descritiva usada para dados categóricos ou para escalas qualitativas, tá? Que é a tabela de frequência. O que é a tabela de frequência? Imagine que você quer representar, você tem uma base de dados lá que são carros, tá? E aí em uma loja, e aí você tem uma coluna lá, uma variável que é a marca do carro, né? Audi, BMW, Volkswagen. Queremos descrever essa variável, o que a gente pode fazer? Fazer uma tabela de frequência. Então, quantos do total de carros que tem naquela loja, quantos são da Audi, quantos são da BMW, quantos são da Volkswagen. A gente mostra a frequência aqui. Essa é uma técnica descritiva para dados categóricos, tá? Poderia ser uma questão de sexo, por exemplo, tá? Quantas pessoas do sexo feminino, quantas pessoas do sexo se identificam como do sexo masculino, tá? Uma técnica um pouquinho mais elaborada de frequência é a chamada tabulação cruzada, tá, pessoal? Uma técnica muito utilizada. Os estatísticos chamam de tabela de contingência, tá? Um outro nome para representar a mesma coisa. Então vamos supor que a gente tem aqui, a gente está estudando funcionários de uma fábrica e a gente tem uma variável que é a variável de setor que esse funcionário trabalha e a outra variável é nível educacional desse funcionário. Então veja que aqui a gente está cruzando duas variáveis, né? Ao contrário da tabela de frequência anterior que a gente só estava olhando para a marca, aqui a gente quer olhar e entender uma relação entre duas variáveis categóricas, tá? Temos a coluna de total no final, representa o total por setor, e aqui no final da última linha é o total de cada nível educacional. Então a gente pode tirar várias conclusões aqui, né? Dos 330 funcionários da produção, a gente tem 280 com ensino médio e 50 com nível superior, né? Enquanto da administração, a gente já tem de 95, 65 com ensino superior. Da mesma forma, a gente podia olhar aqui para ensino médio, de 355 pessoas no total que tem ensino médio, 280 estão na produção. Tá? Uma outra forma de representar isso poderia ser por percentual, né, pessoal? Vocês estão vendo aqui, se a gente tirasse aqui o quanto 280 representa de 355, a gente tinha um percentual aqui, né, de funcionários com ensino médio que estão na produção. De forma que a soma dos percentuais aqui daria 100%, tá? Essa seria uma outra forma para entender melhor a comparação ali entre diferentes níveis educacionais, a gente poderia estar usando proporção também. Aqui um outro exemplo, né? Linhas de produção versus turno. Poderia ser uma outra forma de representar isso, tá? Tabela de contingência, pessoal. Agora, para dados numéricos ou escalas quantitativas, a gente já consegue trabalhar com outras técnicas. E aqui a gente vai mostrar as técnicas de tendência central que podem ser trabalhadas em dados numéricos. Média, a gente não consegue tirar uma média de marca de carro. A gente só consegue tirar a média de um número, tá? Então, apenas dados numéricos. Soma de todos os componentes de uma amostra ou de uma população dividida pelo número de elementos dessa amostra ou dessa população. Tá? Muitos de vocês já devem estar familiares com esse conceito, né, de média aritmética. Aqui é a representação matemática dela, então a gente tem x barra para representar a notação matemática de média amostral. Tá? Soma de todos os elementos da amostra, x1, x2, x3 até xn, que é o último elemento, dividido por n, que é o número de total de elementos dessa amostra, tá? Outra forma que vocês precisam conhecer, que vocês vão ver mais vezes ao longo do módulo aí, é esse símbolo aqui que representa o símbolo de somatório, tá, pessoal? Então, isso aqui é o quê? Um somatório de x e x representa cada elemento da amostra, né? E o i varia de 1 até n. Então, a gente tem 20 elementos na amostra, por exemplo, a gente vai ter x1, x2, x3 até x20, que é o número de cada elemento. A gente vai dividir isso por quê? Por n, que é o total da amostra. Tá? Notação matemática de média.
Quando a gente estiver falando sobre população e numa amostra, a gente vai usar mi em vez de x barra, tá? Mi é a convenção aí da notação matemática para média populacional, ok? Mediana já é o que, pessoal? Mediana é quando a gente pega aquela sequência numérica, ordena ela do menor para o maior ou do maior para o menor, e a gente vai lá, sobe e pega o ponto médio, pega o meio, como se fosse uma régua, onde aquilo está tudo ordenado, a gente vai lá no meio dele e pega aquele número. Esse número é mediana, tá? Moda já é o número mais frequente de uma série de números. Moda já é um conceito muito menos usado do que média e mediana, mas também é importante vocês conhecerem. Então vamos supor que a gente tem uma sequência de valores 1, 1, 1, 2, 3. Qual que é a moda? É 1, porque o 1 a gente tem repetido 3 vezes, 2 a gente tem apenas uma vez, 3 a gente tem apenas uma vez. Então a moda é 1, tá? Vamos ver um exemplo aqui para média e mediana. Vamos supor que a gente pegou 7 pizzarias de Curitiba e 6 pizzarias de Salvador, e a gente pegou o preço de uma pizza lá de calabresa, por exemplo, dentro de cada pizzaria, tá? Então a gente tem a sequência de números, você vê que a sequência já está ordenada aqui em Curitiba, de 10 para 120. De Salvador a gente tem entre 10 e 50 reais. Um conceito que a gente vai trabalhar mais futuramente é esse aqui, pessoal, só para vocês entenderem como a média pode variar, tá? Veja que tem uma pizzaria em Curitiba ali que cobra 120 reais a pizza, tá? Pizzaria super gourmetizada. Então, o que esse valor pode ser entendido? Ele pode ser um valor, vocês concordam que ele é um valor extremo, né? Dentro dessa sequência aqui. Um valor extremo dentro de uma sequência de números é conhecido como outlier, tá, pessoal? Então, a gente tem esse outlier aqui. Vamos ver como isso aqui impacta no cálculo da média e da mediana. Começando pela média, a média de Curitiba, então, dessas 7 pizzarias é R$ 41 reais. A de Salvador é 29. Então a gente pode concluir aqui, só com a média a gente conclui. Curitiba, a média das pizzarias é mais caro que Salvador, né? Beleza, se a gente para por aí, a gente tira essa conclusão. Agora, se a gente vai para a mediana, a gente já tem que a mediana de Curitiba é 30 e Salvador é 30. Opa, na verdade, considerando a mediana, a gente já vê que o preço não varia muito, né? Entre Curitiba e Salvador. Como a gente calculou a mediana de Curitiba, vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. E qual que é o número médio? Então, vamos lá, subimos. Aqui é o número médio, ó. O quarto elemento na sequência ordenada. Por quê? Porque para cima a gente tem 3 números, para baixo a gente tem 3 números. Então, é exatamente o ponto médio. A mediana de Curitiba é 30. Salvador tem ponto médio? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar o ponto médio aqui. Seria aqui, ó. No meio desses dois números. Então, a gente não tem exatamente um ponto que representa a mediana, né? Quando acontece isso, pessoal, ou seja, a sequência de números é par, né? O número de elementos é par, a gente pega o número imediatamente acima e o número imediatamente abaixo e calcula a média aritmética deles. Então, a média aritmética é de 23 e 37. Soma os dois, divide por 2, dá 30. Aí, essa é a mediana, tá? Essa é a regrinha. Beleza, então vocês veem que às vezes é legal não só olhar para essa medida de tendência central aqui, mas também calcular a mediana, justamente para ter um paralelo ali, para entender se não existe o quê? Um outlier. Então, o que esse outlier aqui está fazendo, pessoal? Está distorcendo a média de Curitiba para cima por causa dele. Então, quando a gente tem outliers na média, é interessante a gente investigar a mediana também para entender por que essa média está um pouquinho mais alta. Se a gente não tivesse esses outliers, por exemplo, a gente teria a média de Curitiba de 28 e de Salvador 29. Então, vê como caiu bruscamente aqui, até ficou abaixo da média de Salvador, né? Então, a lição que vocês têm que tirar disso é a seguinte: nunca confiem apenas numa estatística, né? Façam uma análise um pouquinho mais elaborada, aprofundada ali, fazendo esse paralelo entre diferentes números, entendendo por que existe algum tipo de discrepância entre números, investigando o dado, para chegar a uma conclusão mais assertiva sobre algum fenômeno que vocês estão estudando aí. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Tchau, tchau.